Shalom, Leculan! Shalom a todos, Shabbat Shalom, feliz sábado a todos. Estamos aqui, mais uma vez, no Compartilhando a Torá para o público não judeu, isto é, para os filhos de Noar, para os filhos de Noé, que decidiram seguir o monoteísmo, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. O nosso rabino orientador é o rabino Yaakov Gerenstad, líder do movimento Bnei Noach aqui no nosso Brasil. Muito bem, essa semana começamos a estudar mais uma porção da Torá e a porção é a porção de Korach. A porção de Korach, ela começa no livro de Números, capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18, verso de número 32. Quando nós estudamos esses capítulos da Torá, nós vamos nos deparar com a história de um personagem bíblico chamado Korach, ou em português, conhecido popularmente como Coré. É sobre ele que estaremos tratando, fazendo a exposição dentro da nossa porção semanal da Torá. Antes de nós entrarmos no estudo em questão, eu gostaria de ler dois textos do Tanar, dois textos da Bíblia hebraica, que se encontram em Isaías capítulo 51, verso 4 e Oséias capítulo 6, verso de número 3. O que fala o profeta Isaías no capítulo 51, verso 4? Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Nós bem sabemos que a palavra Torá significa instrução. Trazendo para a prática, ela é a instrução de Deus para todos os povos, para os judeus e para os não-judeus. Quando nós olhamos para a Torá, quando nós olhamos para as fontes judaicas, nós aprendemos que um judeu, ele cumpre a sua missão guardando os 613 mandamentos da Torá. E um não-judeu, ele cumpre a vontade do Eterno guardando 7 mandamentos da Torá, que são não praticar idolatria, sirvam um único Deus. Número 2, respeite o nome do Criador. Terceiro, não roube. Quarto, não assassine. Quinto, não pratique relações proibidas, respeite a tua família. Número 6, seja um justo aonde você estiver. E número 7, não maltrate os animais. Essas 7 leis, elas estão fundamentadas dentro da Torá escrita, conhecida como Pentateuco, e dentro da Torá oral. E quando nós nos aprofundamos nas fontes judaicas, nós aprendemos que 6 dessas 7 leis de Bnei Noach foram dadas para Adão e a 7ª para Noé, logo depois do dilúvio, conforme está escrito na Torá, em Gênesis capítulo 9, verso de número 4. Então, o profeta Isaías, ele está nos falando que a Torá, ela é uma luz para todos os povos. Em que sentido? Ela é a instrução, a orientação de Deus para todos os povos. É por isso que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a Torá, que é conhecida como a instrução do Eterno, ela é lâmpada no sentido de mostrar o caminho de Deus para todos os povos. Muito bem, nesse sentido, nós devemos conhecer, nós devemos avançar e conhecer o Eterno nosso Deus. Conforme escreveu Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos
em conhecer o eterno, o nosso Deus. Então a minha proposta é trazermos aqui uma reflexão dentro da Parashá de Korah, que começa ali no livro de Números, capítulo 16, verso 1. E a primeira pergunta que eu quero responder aqui no nosso shiur, na nossa aula, é quem foi esse personagem chamado Coré, ou em hebraico, Korah. E eu separei aqui algumas informações sobre Korah e pretendo trazer aqui para conversarmos um pouco sobre esse personagem bíblico. Korah, ele foi primo de Moshe, primo de Moisés, segundo a Torá. Uma das informações que os Midrashim, que são os comentários judaicos, trazem é que ele era muito rico. Quando ele esteve ali no Egito, junto com os filhos de Israel, ele foi o tesoureiro de Faraó na terra do Egito. Ele era da tribo de Levi, isto é, ele era um levita, e a informação que nós temos é que ele tinha uma função muito especial dentro do coro dos levitas. Fala para nós o Midrash que ele era chefe do coro de levitas que cantavam no Mishkan, que cantavam no tabernáculo. Então nós percebemos que Korah, ele era muito ativo em servir a Deus, em louvar a Deus, porque aprendemos que ele era líder do coro que cantavam louvores a Hashem ali no Mishkan. O Midrash nos informa que quando o povo de Israel saiu do Egito, Korah, ele saiu muito rico, ele adquiriu muita riqueza ali na terra do Egito, e o Midrash fala que ele saiu do Egito com muito ouro e com muita prata. O Midrash fala que apesar dessas grandes responsabilidades de Korah no sentido espiritual, ele queria ainda mais. E esse querer mais acabou desencadeando no coração dele uma forte inveja contra Moisés, uma forte inveja contra Moshe, ao ponto de trazer uma grande rebelião no meio do povo judeu. Para os amados terem ideia, ele tinha inveja do sacerdote Arão, um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. E o Korah chegou num ponto que ele se achava tanto que o Midrash nos informa que ele pensava em até tomar o lugar de Moshe. Então repare que, de uma forma ou de outra, Korah, ele acabou se tornando um perverso. Ele já tinha funções espirituais, ele queria mais funções espirituais, porém acabou seguindo o método correto. E eu estou aqui com o Humash em mãos. Eu quero trazer aqui um comentário, a introdução, em cima dessa paraxá. Então nós aprendemos que Korah, em certo momento, ele acaba se tornando um perverso por fazer Lashon Hará de Moshe, por falar mal de Moisés, por incitar uma rebelião no meio do povo judeu. Então, nesse contexto, ele acaba se tornando um perverso. Então, fala para nós aqui o Humash. Consta nos provérbios: o nome do perverso apodrecerá. Então, Provérbios capítulo 10, verso 7, fala que todo perverso, ele vai ter o nome dele esquecido. Todo perverso que não serve a Deus, que é contra as coisas do eterno, ele terá o seu nome apodrecido. Isso é, não terá lembrança dele. Em outra passagem, o Talmud ele comenta as seguintes palavras sobre o nome do perverso: que se crie mofo sobre os seus nomes, pois nós não os usamos. Iomá, capítulo 38a. Então veja que o perverso, ele não é elogiado.
O perverso, o nome dele é apodrecido, como diz Provérbios 10:7, e o nome do perverso vai criar mofo, de acordo com o Talmud Yomá 38a. Bom, mediante a essas informações da Torá escrita e da Torá oral, que é o Talmud, o Humash traz uma pergunta: como pode a Torá eternizar o nome de Coré, o nome de Korah, um homem perverso que não se arrependeu durante sua vida ao chamar uma paraxá inteira pelo seu nome? Então, olha que curioso. Nós estamos aprendendo aqui, de acordo com essas fontes, Provérbios, capítulo 10, verso 7 e Iomá 38a, que o nome do perverso tem que ser apodrecido e tem que ficar em mofo. Isso é, não há motivos para lembrar de um perverso. Não há motivos para elogiar um perverso. Então o Humash está questionando. Então por que a paraxá recebeu o nome de Korah? Por que o nome de Korah foi eternizado na paraxá dentro da Torá? E a resposta que nós temos: embora Korah fosse de fato perverso em seus atos, ele, no entanto, nutria um desejo que é apropriado para cada judeu emular. Ele queria ser o sumo sacerdote. Então veja bem, o que o Humash está nos ensinando? De fato, Korah, ele era e foi um perverso nos seus atos, nos seus comportamentos, mas ele teve um desejo que é positivo. Ele queria ser o sumo sacerdote. Ele queria ser o Kohen Gadol. E continua falando para nós o Humash. Ramban escreve: qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira e ele decide em sua mente se afastar das buscas materiais para ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro, trabalhar para ele e conhecer Deus. Quem então começa a agir de acordo com sua resolução e se comporta de uma maneira moralmente correta, seguindo sua disposição inerente, conhecida por Deus, e descartando todas as diversas preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam, então ela alcança a santidade dos santos dos santos. Então nós aprendemos aqui que toda pessoa que ela decide na sua alma, decide no seu propósito de vida, renunciar às coisas materiais, ocupar a mente com as coisas espirituais, com o estudo da Torá, buscando a presença de Deus, fala para nós o Ramban que essa pessoa, ela alcança a santidade dos santos. Assim, Korah, ou Coré, não era corrupto em sua ideologia, mas somente em seu método de implementação. Seu desejo de ser o sumo sacerdote era bem fundamentado, como Moshe confirmou. Eu também quero isto. Racha comentando o capítulo 16, verso 6. Seu único erro foi tentar atingir esse objetivo usurpando Moshe ao invés de segui-lo. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui? Que apesar de Korah ele ser um perverso, ele desejava algo espiritual. Ele queria ser o Kohen Gadol. Sobre o querer, o desejar o ser o Kohen Gadol, ser o sacerdote, nenhum problema. Ele queria evoluir espiritualmente. Ele queria servir mais o Eterno. Porém, o caminho que ele seguiu
Foi um caminho errado. Ele denigriu Moshe. Ele acusou Moisés de fazer uma elite, favorecendo somente a família de Moshe. No entanto, o Rashi ele explica que essa inveja, esse ódio no coração de Korah, nasceu porque Moisés levantou Elitsafã como líder dos coatitas. Então Korah pensou: Moisés já é o rei, o líder do povo judeu. Seu irmão Arão é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O próximo líder deveria ser eu. Porém, Hashem falou para Moshe: levante Elitsafã como líder dos coatitas. Quando Korah ele fica sabendo disso, quando ele recebe essa informação, nasce no coração dele um ódio, uma inveja. No entanto, quando nós lemos aqui Números 16 até o capítulo 18, nós vamos aprender que ele parte para uma rebelião contra Moisés. Porém, esse é o lado negativo. Mas podemos tirar aqui dessa paraxá o lado positivo, o desejo de se envolver com as coisas de Deus. E muitas vezes nós precisamos guardar o nosso coração. O Korah estava no caminho correto, ele queria servir a Hashem, ele queria evolução espiritual, porém o método que ele usou trouxe consequências maléficas para a vida dele. Isto é, ele deveria ter guardado o seu coração. O recado que a Torá nos dá é muito objetivo. Guarde o seu coração. Devemos controlar as nossas emoções e viver de acordo com a vontade de Deus, com razão espiritual, sempre pensando no que diz a Torá. O que a Torá vai determinar sobre tal assunto? O que a instrução de Deus me ensina sobre tal comportamento, sobre tal doutrina? Então nós não podemos agir pelas emoções. Nós não podemos agir por sinais externos, porque a própria Torá nos adverte sobre isso. Por exemplo, lá no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, a Torá fala: se aparecer um profeta no meio de vocês, e esse profeta fazer sinais miraculosos nos céus e na terra, e esse profeta no final falar: vamos e sirvamos outros deuses que vocês nunca conheceram. Está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 13. Eu, o Eterno, estou testando vocês. Então devemos tomar cuidado com as nossas emoções. Não podemos agir por emoções. Temos que agir por razão. Temos que agir com o que diz a própria Torá. Devemos agir de acordo com as instruções de Hashem, de acordo com as instruções de Deus contidas na Torá. Nesse sentido, devemos guardar o nosso coração conforme as instruções do eterno Deus de Israel. É por isso que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Korah, ele tinha um desejo pelas coisas espirituais, porém, escolheu o caminho errado. Escolheu fazer Lashon Hará, maledicência contra Moisés.
incitou uma rebelião no meio do povo judeu e a consequência está na própria Torá, onde Hashem abriu a terra e a terra os engoliu, trazendo ali uma justiça sobre essa forte rebelião levantada por Korah. A grande lição que nós aprendemos: não agir pela emoção. Devemos agir pela razão, sempre perguntando: o que a instrução de Deus me fala sobre isso? O que as Escrituras, o que a Torá fala sobre tal assunto? É permitido ou não é permitido? Esse procedimento é certo ou esse procedimento é errado? Qual é a base para eu tomar a minha decisão? É por isso que no livro de Tehillim, livro de Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa andar segundo o conselho dos ímpios? Significa você tomar decisões em cima de conselhos que vai contra a instrução de Hashem. Significa você tomar posições em cima de conselhos que vai contra tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que a Torá, tudo aquilo que a vontade de Deus determina. Então o conselho dos ímpios, de acordo com o Tehillim, de acordo com Salmos, capítulo 1, vai te levar para um buraco. Então a instrução que nós temos é seguirmos a vontade de Deus, e a vontade de Deus deve estar fundamentada nas Escrituras, na Torá, que foi entregue lá no Monte Sinai, na presença de milhões de pessoas. Então não siga o conselho dos ímpios. E os Salmos, capítulo 1, continua dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na verdade, Salmos, capítulo 1, está nos ensinando para nós tomarmos cuidado com conselhos que não nos leva ao crescimento espiritual. Então sempre tenha um filtro. Quando você receber propostas, quando você receber conselhos, sempre procure a instrução de Deus. Sempre procure compreender toda decisão dentro da vontade de Deus. E o Salmos capítulo 1, agora o verso 2, vai nos ensinar: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Isto é, tudo o que nós entendemos como princípios e valores, decisões a serem tomadas no nosso dia a dia, nós precisamos estar fundamentados dentro daquilo que a Torá nos ensina. Então, se nós aprendemos que guardar 7 instruções de Deus é o correto, nós vamos guardar as 7 instruções de Deus. E repetindo, as 7 instruções de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, são essas: não praticar a idolatria, sirvam o único Deus, conforme está escrito na Torá: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Erad. Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então sirvam o único Deus. Número 2, respeite o nome de Deus. Honre o Criador. Não faça piadas com o nome de Deus. Respeite o nome dele. O nome dele é Kadosh. O nome dele é santo e ele merece todo respeito. Então quem pratica essas coisas está seguindo um caminho correto, um caminho sábio, e essa pessoa terá sucesso em tudo aquilo que ela colocar as mãos, seja na vida profissional,
na vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, na saúde física, em tudo ela será próspera, de acordo com o livro de Salmos e de acordo com a Torá. Próximo mandamento, não assassine. Próximo mandamento, não roube. Não pegue aquilo que não é seu. Seja o mínimo que for, não é seu, não te pertence, não coloque a mão. De acordo com a Torá, isso é proibido. Número 6, não pratique relações proibidas. Respeite a sua família, respeite a sua esposa, respeite o seu marido, respeite a sua família. A família é a base da sociedade, de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E número 7, não maltrate os animais. Quem pratica esses 7 mandamentos, de acordo com a Torá, de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa, ela está agradando a Deus, está cumprindo a sua missão na face da terra e ela terá parte no mundo vindouro, depois da morte. Então essas são as reflexões dentro da Paraxá semanal da Torá. Que você tenha um excelente sábado na presença de Deus, na presença do Eterno, e que possamos sim fazermos dessa terra a morada de Deus. Quanto mais mandamentos, quanto mais princípios e valores nós injetarmos na nossa sociedade, o nosso país, a nossa terra será transformada. A todos, um Shabbat Shalom, um feliz sábado a todos e até mais.